Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje de uma data muito importante na história da humanidade. Dia 8 ou 9 de maio é comemorado o Dia da Vitória. Dia 8 de maio nos países ocidentais, dia 9 de maio na ex-União Soviética. Foi o dia, em que a Alemanha nazista foi derrotada principalmente pelo Exército Vermelho. Esse é o tema de textos e contextos. Vamos utilizar o texto do Ernest Mandel, marxista belga, certo? O texto é o significado da Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer algo muito importante, né? Que a Segunda Guerra Mundial foi um conjunto, né? Várias guerras dentro de uma guerra só. Ele diz o seguinte: o caráter global da Segunda Grande Guerra pode ser captado com uma combinação de 5 conflitos diferentes. 1. Uma guerra interimperialista pela hegemonia mundial e vencida pelos Estados Unidos, embora seu domínio fosse territorialmente segmentado pela ampliação do setor não capitalista na Europa e na Ásia, né? Ou seja, os Estados Unidos venceram a guerra entre as potências imperialistas, né? Quem realmente derrotou a Alemanha nazista foi o Exército Vermelho da União Soviética. 2. Uma guerra justa de autodefesa da União Soviética contra uma tentativa imperialista de colonizar o país e destruir as conquistas da Revolução de 1917. Então, esse foi o segundo conflito, né? Um dos objetivos principais do imperialismo alemão era o expansionismo, a destruição, a colonização dos estados do chamado leste europeu, principalmente da União Soviética. 3. Uma guerra justa do povo chinês contra o imperialismo. Queria desenvolver-se como revolução socialista, né? Os chineses se organizaram, lutaram, resistiram contra o imperialismo japonês, que também tinha essa tendência expansionista. 4. Uma guerra justa dos povos coloniais asiáticos contra as diversas potências militares e pela libertação e soberania nacionais, que em alguns casos, por exemplo, a Indochina, desaguou em uma revolução socialista. É muito bom destacar que várias potências imperialistas, como Inglaterra, Holanda, França, certo? Tinham colônias na Ásia. E essas colônias foram tomadas pelo imperialismo japonês. Então, a resistência ao imperialismo japonês era também uma resistência contra todos os outros imperialistas, né? Todas as outras dominações de outros imperialismos, ok? 5. Uma guerra justa de libertação nacional feita por populações dos países ocupados da França, que se desenvolveria em revolução socialista, como Iugoslávia e Albânia, ou em uma guerra civil declarada, Grécia, norte da Itália. No leste europeu, a velha ordem sucumbiu sob a dupla pressão desigual das aspirações populares e da ação militar burocrática soviética, enquanto no Ocidente e no Sul, a ordem burguesa foi restaurada muitas vezes contra os desejos das massas pelas tropas dos aliados ocidentais. É muito boa essa síntese feita pelo Mandel, ok? Agora, um destaque, né? A derrota da Alemanha nazista deve-se principalmente à ação, né, do Exército Vermelho, certo? E para isso eu vou citar aqui para vocês uma obra sobre o tema Confronto de Titãs, como o Exército Vermelho deteve Hitler. Por que esse livro é importante? Por 2 motivos. Primeiro, ele é escrito por 2 militares norte-americanos, um coronel e um tenente-coronel. É o David M. Glantz e o Jonathan House, tá certo? Que vão escrever esse texto aqui, que vai demonstrar como o exército nazista, né, se construiu como um ariete para esmagar, para destruir, para colonizar, para destruir as conquistas, né, da chamada Revolução Russa de 1917, né? A reforma agrária, a coletivização dos campos, né? A expropriação dos capitalistas, o monopólio do comércio exterior, entre outras coisas. E olha só o que eles dizem aqui.
Para destruir o Exército Vermelho, Hitler arregimentou pelo menos 152 divisões alemãs, incluindo 19 divisões Panzer, isso é, de tanques, e 15 divisões de infantaria motorizada, no leste. Em termos de equipamento, as forças alemãs somavam cerca de 3.350 tanques, 7.200 peças de artilharia e 2.770 aeronaves. Essas unidades foram seguidas por 14 divisões finlandesas ao norte e 14 divisões romenas, com porte de brigada ao sul, né? Ou seja, um exército monstruoso, né, que foi derrotado pela ação do Exército Vermelho, composto de operários e operárias, camponeses e camponesas, e com apoio sistemático das populações que se organizavam em grupos de guerrilha, né, para destruir o monstro fascista. Então, ficamos por aqui e até a próxima.